sou a Lu. Esse é o Alfredo. E esse é o novo canal Não Me Diga Isso. Lu, hoje é dia de... Hoje é dia de uma carta muito sensível, que conta uma história, como todas as nossas histórias reais, mas de uma mãe, de duas mães, na verdade, né? Eu dando spoiler da carta, que lutaram muito para criar a filha como um casal homossexual. Nós estamos falando de 30 e poucos anos atrás, né? Quando a realidade era totalmente diferente. Uma família homoafetiva há muitos anos. Bora lá? Carta Maravilha, edição. Duas mães e uma garotinha. Sou Isildinha, tenho 58 anos hoje. Ageless totalmente. Ageless e uma história incomum. Primeiro vivi no automático, no que nos foi passado pelos pais. Mas um dia senti que tinha alguma coisa errada. Foi o despertar de uma infância perturbadora, pois sentia que vivia dois mundos diferentes. Éramos 6 irmãos de personalidades distintas. Eu era a quarta filha, a que não entendia nada, mas ao mesmo tempo entendia e questionava tudo. De onde que viemos? Para onde vamos? O que era felicidade? E aonde ela estava? Não tinha a quem fazer tais perguntas. E criei o segundo mundo. Mesmo em família, me sentia em solidão e angústia. Olhava no espelho e não me reconhecia. Minha família não era minha família. Meu pai bebia. Eu cuidava dele e até lavava os pés dele. Tenho o cheiro dele comigo até hoje. Me tornei a predileta e lidei com o desprezo dos meus outros irmãos. Desenvolvi uma doença psicossomática que até hoje não teve diagnóstico. Cheguei a ficar 6 meses internada. O tempo passou e veio minha primeira paixão por uma professora. Mandei uma carta para ela. Minha mãe pegou essa carta e teve a pior reação. Ela me disse que eu era uma vergonha, me proibiu de tudo. Meus irmãos me trataram como maluca. Lu, perceba, né? Primeira paixão dela, devia ter o quê? Uns 10 anos aí, né? Nós estamos falando de criança, uma né? Criança, que né? todo mundo meio que se apaixona pela professora naquela época, mas ela já sabia. Ou pela professora ou pelo professor. Ou pela professora, mas ela já sabia que tinha uma coisa diferente. Quando ela falava que ela vivia já 2 mundos dentro de si, que ela não se reconhecia no espelho, desde de garotinha, né? E aí você vê quando a mãe pega essa carta, que poderia né, levar uma boa, né? A pior reação do mundo. Só que não, né? Depois me apaixonei por uma colega. Seria ela minha alma gêmea? Vivi essa paixão sozinha. Estava no ginásio, a depressão zombava de mim e minha família não sabia lidar com isso. Comecei a trabalhar aos 12. Quem sabe isso me envolveria e eu conseguiria viver o chamado normal. Começou a trabalhar para ocupar a mente, que ela achava que era um problema da mente dela, isso, né? Não estava preparada para a vida. Quando fui fazer colegial, me apaixonei por uma colega de sala, sem entender o que estava acontecendo. E o que é pior naquela época é o seguinte: apesar da Isildinha saber o que ela queria já tão cedo, imagina como se apaixonar por alguém que é do mesmo sexo e que você depende que essa pessoa também se apaixone por você, ou seja, também seja alguém diferente assim, há 50 anos. A chance disso é tão pequena. E na verdade ela não entendia o que estava acontecendo, porque na verdade ninguém explicava para ela como trabalhar essas emoções, né? Então assim, ela se via... terceira ou quarta vez que ela estava apaixonada por uma pessoa do mesmo sexo. Mas quem arrisca? Né? Há 50 anos, quem arrisca? Ela curtia as coisas sozinha, na depressão mesmo, né? Enfim. Se hoje se apaixonar por uma menina colegial, você já depende de tantos fatores, já não é uma situação muito fácil você encontrar
uma mulher que goste de mulher. Dizem que os sinais hoje ficam um pouco mais claros, né? Eu tava uma vez conversando com uma amiga sobre isso, uma amiga que é gay. Ela falou, olha, a gente paquera, a gente tenta, mas a gente sabe quando tem uma olhada que é diferente. Mas não foge muito de um relacionamento hétero, onde às vezes você olha olhou para um rapaz e tal, e você fica na expectativa se você... Mas então a troca de olhares é mais intensa, porque é mais livre, eu acredito. Eu acho que o difícil é encontrar o outro. Se encontrou o outro e o outro tá na mesma vibe que você, eu acho que aí não é tão complicado. O complicado é encontrar alguém que esteja na mesma vibe que você. Em qualquer tipo de relacionamento. Em qualquer tipo de relacionamento. Eu não podia falar nada com a minha família. Minha mãe me perseguia e me batia. Mas eu queria viver tudo aquilo, eu me sentia bem. Com o tempo e nova paixão, eu resolvi ir embora do interior. Para não ser a vergonha da cidade, Lu. Além de tudo, ela morava numa cidade que até hoje a cidade é pequena. Isso é uma característica muito grande, daquela época mais ainda. Eu que trabalhei com companhia marítima, o número de homossexuais dentro de um navio é enorme justamente por causa disso, porque eles querem viver. Se afastar do que aquilo que tolhe, né? E para a família era uma vergonha, hoje cada vez menos, mas para a família ainda era. Então eles embarcam no navio e vão trabalhar a bordo para conseguir viver um pouco dessa vontade de se relacionar com a pessoa. Pelo que entendemos, aí ela se apaixonou de verdade e foi correspondida dessa vez, só que ela precisou sair da cidade dela para poder viver esse amor. E foi para São Paulo. Me relacionando com essa mulher, precisava entender tudo, me reconstruir. Fiquei 6 anos naquela relação e aprendi tanto, num relacionamento ainda tumultuado. Um tempo depois do fim, conheci minha atual companheira. Ela me devolveu o meu eu e despertou vários sentimentos que eu não conhecia. Não, é verdadeiro. Mas sentia que faltava alguma coisa. Eu tinha conquistado e aprendido tanto. A quem que eu ia deixar esse legado? Eu queria ser mãe, mas como ter um filho com uma outra mulher? Obviamente que nós sabemos que o processo de adoção é uma coisa maravilhosa, só que ela queria ser mãe do ventre, o desejo dela, né, de ser mãe do ventre. Hoje é possível até de outras formas, mas nós estamos falando, gente, de 40 anos atrás, né? Possível agora, né? Que é possível agora, recentemente é possível um homossexual. Até o tratamento é caro, enfim, precisa ter recursos, né? Naquela época acho que não era nem permitida por um casal do mesmo gênero. Não, e mesmo você sendo solteiro, você não então vários fatores. Fui trabalhar em escritório e conheci o Renato. Ele era sensível, foi uma conexão e eu me apaixonei. Tentei seguir o caminho convencional imposto pela sociedade. Ele ia ser o pai do meu filho. Contei a ele sobre as minhas escolhas e a minha vida. Ele entendeu, tivemos um relacionamento e eu engravidei. Nesse tempo, é claro, eu tinha rompido com a Dulce, mas o tempo mostrou que Renato era apenas o pai da minha filha. Me separei dele, sabendo que sempre faria parte dessa história. A Dulce decidiu que queria criar o bebê comigo. Ai, que lindo! Trabalhei até as vésperas do parto e voltei ao trabalho uma semana depois, mesmo tendo feito cesariana. Nesse tempo, minha relação com a minha família estava bem melhor. Optei por deixar meu bebê com a minha mãe e fui arrumar um lugar seguro para levá-la para morar comigo. Fase difícil, pois o pai da minha filha se afastou, por não entender minha decisão de não ficar com ele. Ficamos um tempo em hotéis, pois não tínhamos fiador. Depois de muita insistência e trabalho, conseguimos um bom lugar para morar. Tínhamos um apartamento, uma filha, um carro e uma empregada. Entrei no piloto automático novamente, trabalhava demais, ganhava bastante dinheiro, mas vivia angustiada. Eu precisava provar meu valor. Eu só tinha um objetivo, dar o melhor para minha filha. Fui convidada para gerenciar uma equipe de 130 homens. Entre eles, um engenheiro técnico. Sem estudos completos, mas com inteligência e intuição, fiz uma revolução na empresa e tinha tudo para dar certo. Mas não deu, por divergências de opiniões. Levei minha filha para Disney e Europa, comprei casa para minha mãe, realizei os sonhos de várias pessoas.
Eu e a minha companheira tivemos altos e baixos, mas com amor e perdão, criamos nossa filha juntas. A espiritualidade me tirou desse novo padrão e me acalmou a alma. Minha menina se formou, minha maior conquista. Eu sempre fui a mãe legal que buscava na balada de pijama, recebia todo mundo em casa. Para os colegas éramos as tias legais. Ela nunca sofreu preconceito por ter duas mães. Caí várias vezes, me desesperei, chorei sozinha, mas realizei meu sonho de ser mãe. Eu e a Dulce estamos juntas há anos e criamos esse ser encantador que hoje já é uma mulher casada. Ela tem contato com o pai, as relações são de harmonia, graças a uma luta enorme. Não é fácil ser gay hoje em dia, foi muito mais difícil há 40 anos. Olha que engraçado, depois que ela conseguiu, né, engravidar, ter o bebê, ela entrou no novo, é isso que ela fala quando ela fala de piloto automático, ela entrou no novo padrão. Ela precisava mostrar para o mundo que ela não precisava do provedor, né? Então, assim, ela começou a trabalhar demais, viver intensamente demais. Tudo que é demais é ruim, né? A vida profissional, ele vai levar a menina para Disney, para Europa, comprar casa para não sei o que, né? Viver esse período longo pelas coisas materiais, porque aquilo para ela, na mente dela, ela precisava mostrar para a sociedade que ela era capaz. A Érica, que é a filha delas, é uma menina linda, é advogada, trabalha numa multinacional, acabou de se casar aí o ano passado, se dá super bem com as mães, né? Chama as duas de mãe e tem um bom relacionamento com o pai, né? Então, assim, mas no final das contas, quando se espiritualiza, você se centra um pouco mais. E aí ela entendeu que ela tinha construído tudo, caramba, ela tinha carreira, ela tem a filha, ela se harmonizou com a mãe. Hoje é esse o dia que cuida da mãe, isso é uma coisa bem legal para se dizer. Bacana. Depois de toda essa relação muito bacana, tumultuada, ela é a filha que cuida da mãe, sabe? O que eu tenho para dizer a você é assim, parabéns pela tua coragem na época que foi como foi, e assim, os altos e baixos sempre foram altos, porque quando você diz que são baixos, era justamente o período em que você precisava evoluir para continuar a tua jornada em busca daquilo que você queria. Do mundo gay, de tudo que eu pude frequentar e de tudo que eu pude conhecer, e eu conheci bastante coisa, eu gostaria muito que o mundo gay ele pudesse ser um pouquinho mais unido, porque não é difícil só ser gay, é difícil ser uma mulher gay. E assim, apesar de gay ser gay, nessa combinação no mundo homossexual, eu diria que existe até um preconceito dos homens gays com as mulheres gays. Então, é uma classe que deveria muito mais se unir do que se afastar. Então, de tudo que eu vi, eu amei. Tudo que eu pude presenciar, tudo que eu pude participar, tudo que eu pude conhecer para desenvolver um projeto que eu tinha e desenvolvi. Mas eu diria que no meio dessa trajetória foi para mim muito curioso me deparar com isso. Então eu acredito que assim como nós mulheres, as mulheres empoderadas que precisam cada vez mais se unir, né, trazer mais mulheres, aumentar a legião, porque juntos nós somos mais fortes, eu vejo exatamente a mesma coisa tendo que acontecer no mundo gay. Parabéns por tudo que você fez e assim, eu espero que a tua história seja uma história que vai encorajar algumas outras mulheres e homens que estejam nessa situação de preciso viver. E a realizar os seus sonhos, né? E aí, galera, tudo bom? O prêmio de hoje vai para uma pessoa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. A maioria nunca ouviu falar, eu nunca tinha ouvido falar. Foi a Cláudia que achou essa pérola no meio do nosso oceano. Nerja Banu. Nerja perdeu a vida aos 22 anos, quando era comissária de bordo no voo da Pan American World Airways, quando o avião foi sequestrado por terroristas numa escala no Paquistão. Nerja foi baleada quando ela ajudava vários e vários passageiros a escapar pela saída de emergência do avião. Ela salvou muitas vidas, dando a dela em troca. Alguns anos depois foi reconhecida com o prêmio de bravura, ganhou uma medalha póstuma na Índia, seu país de origem, mas até hoje toca os nossos corações, porque dar a sua vida para salvar outras é muito nobre. Nerja, onde você estiver, essa cadeira de diretora hoje vai para você.
Deus abençoe a sua bravura e que isso nos sirva de exemplo sempre. Valorização da vida, a nossa e a dos outros. Lu, que história de coragem. Hoje a gente está falando de coragem, né? De coragem, de coragem. Várias formas de amar, que né? mulher incrível. Essa história dela também virou livro, né? Virou filme também, baseado em fatos reais. Mas a história dela é uma moça de 22 anos. Ela foi baleada porque os terroristas, né? Os sequestradores viram que ela estava ajudando as pessoas a fugirem pela saída de emergência. Então assim, ela foi baleada porque ela deu vida às outras pessoas, né? Sabe o que é interessante, Cláudia? Hoje, no dia que a gente está gravando, hoje é dia 6 de maio, né? Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia da coragem. Então assim, não foi, nada é por acaso, né? Nós colocamos a história da Isildinha, que exigiu tanta coragem. Muita coragem. A história da Nedja, que existiu, nossa, mais coragem do que isso, impossível. Ela deu a vida, né? Então, de mulheres empoderadas que tiveram coragem de tomar uma posição para salvar, para ser feliz, e deu a vida para pessoas que ela nem conhecia, né? Então essa realmente é uma pessoa extremamente corajosa. Nossa, Isi, beijo para você, para a Dulce, para a Érica, obrigada por tua colaboração. Histórias como a tua fazem com que a gente fique cada vez melhor. Até o próximo vídeo do canal, do programa Não Me Diga Isso!